Boa noite! Uma honra estar aqui, muito obrigado, pastor Carlito. Eles chamam você de Carlitos muitas vezes? Porque hoje eu estava falando com o pastor Subirá e falei, não, porque não sei o que é do Carlitos. Ele não chama ele de Carlitos. Daí eu falei, tudo bem, eu vou dar uma corrigida. Gente, uma honra estar aqui com vocês. Esse é um tempo que eu separei para estar aqui um pouquinho no Brasil e, de repente, no meio dessa agenda, pude estar aqui para compartilhar um pouquinho o que Deus tem feito. O pastor pediu para mim que tema que eu queria tratar e eu falei desse governar, essa liderança profética. E eu quero falar disso com você porque tudo que mudou a minha história e o que está mudando a história das pessoas que a gente está tratando tem a ver com escutar a voz de Deus em todas as coisas que nós estamos fazendo. Eu sei que muitas vezes a gente vive os princípios de Deus e a gente faz tudo certinho, mas tem algumas coisas que não está escrito na Bíblia. E nós vamos precisar dessa dependência total do Espírito Santo. Então eu quero contar um pouquinho para você. Vocês já viram um pouquinho como que nasceu a nossa igreja, tal, como que Deus tocou a minha vida. E eu queria explicar usando um livro da Palavra de Deus, quanto seja importante para todos nós termos um relacionamento íntimo com o Senhor, temos uma história com o Senhor, porque eu acho que toda religião faz mal. O mundo está lotado de religião e todas elas têm destruído o mundo. O que faz bem, o que muda a vida e a história das pessoas é uma relação com o Senhor Jesus. Então, isso muda tudo, isso é completamente a vida cristã, é a vida mais legal, mais linda, mais gostosa, mais cheia de aventura que nós podemos ter. E o Senhor, nosso Deus, Ele pode entrar em tudo. E a nossa dependência dEle vai nos ajudar, e vai ajudar vocês também, a sair de todo e qualquer problema. Porque Jesus é o caminho. Amém? Fala ali para o teu amigo, Jesus é o caminho. Então tem sempre um modo. A Bíblia diz também que Ele é a porta. Ele, através dEle, você vai poder sair de qualquer momento difícil. E eu quero um pouco contar como é que foi. Eu quero introduzir um pouquinho. Eu conheci Jesus quando eu tinha 13 anos. E eu conheci um modo muito diferente. Porque, você sabe, eu tinha 13 anos. Me convidaram para ir numa vigília de oração. E a gente frequentava um pouco os Testemunhos de Jeová na época, estudava com eles. Meu pai queria que a gente fazia catecismo. Então eu cresci com duas religiões, mas eu sei que você pode crescer com várias religiões e não conhecer a Deus. Você pode frequentar religiões e não conhecer a Deus. E conhecer a Deus é o que muda tudo. Então eu cresço assim no meio dessas duas religiões e me convidam para ir numa vigília e eu fui nessa vigília. Foi onde eu me converti. O motivo que me levou nessa vigília era porque eu estava apaixonada por um loirinho. É a verdade, vou confessar. E você sabe, a paixão de 13 anos, quando você encontra um loirinho, tudo muda, né? Então, é onde que está o loirinho? Não importava que igreja ele estivesse. Essa era a minha, né? Eu queria estar lá com o loirinho. Eu fui atraída por isso. Agora, Deus, ele botou fogo numa árvore para tirar a atenção de Moisés. Para mim, Ele criou um loirinho. Para cada um, o Senhor tem um modo de chamar a nossa atenção. Talvez para você, Ele inventou um modo de você estar aqui hoje. E alguém falou, sei lá, vamos para um jantar, tal. Mas Deus, Ele está em tudo isso. Então eu fui nessa noite do loirinho e encontrei, como eu digo sempre, o loirão. A verdade é que a minha atenção foi completamente capturada, porque eu via esses jovens dizendo, Jesus, eu te amo, eu quero dar minha vida para você. Eu falei, cara, eu cresci no meio de duas religiões, eu nunca falei, Jesus, eu te amo, eu quero dar minha vida para você. Isso para mim era tudo uma loucura, esse povo era doido. Eu acho que também você já deve ter pensado, antes de conhecer o Senhor, que tem umas pessoas que parecem doidas. Elas não parecem, elas são. Essa que é a verdade. Quando você encontra Deus, você fica meio doido mesmo. E o que aconteceu? Eu fui embora dali para uma fazenda, era época de Páscoa, e eu estava numa crise bem de adolescência, sabe? Quem que tem razão? Porque eu tinha aprendido algumas coisas no Testemunho de Jeová, e de repente esses jovens falavam outras, e eu fiz uma oração e falei assim, Senhor,
eu tenho só 13 anos, eu não sei se você existe de verdade, se você não existe, cada um fala uma coisa, Buda, Maomé, tá certo, tá errado. Eu falei, se você existe, era uma moção de 13 anos, né? Se você existe, faz explodir uma coisa. Daí eu falei, não, peraí, não faz explodir não, manda um anjo falar para mim que você existe. Daí eu falei, não, faz assim, vem aqui embaixo, pega na minha mão e fala, oi, tudo bom, prazer, eu sou Deus, e eu morri por você, toda essa história aí, eu vou acreditar. E na realidade, quem já falou com a parede aqui? Todos os humanos digam amém. A verdade é que eu achava que eu estava falando com a parede, porque eu estava confusa. E nesse momento, enquanto eu estava assim, brincando, falando, vem aqui, então faz isso, verdadeiramente, alguém pegou na minha mão, em um modo real. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Aperta ela um pouco. Exatamente. Eu senti essa coisa aqui. E você pensa, puxa, que alegria. Não, eu fiquei com terror. Porque, meu Deus, o negócio é verdade. E eu fiquei aterrorizada, falando, uau, aquele dia eu tive uma experiência que os americanos chamam de born again, a gente chama de nascer de novo. Naquele dia algo mudou na minha vida, na minha história. Ninguém pregou o evangelho, mas eu sabia, porque eu sabia que Jesus tinha morrido na cruz, era tudo verdade. Isso é o que o Espírito Santo faz. Ele tira todas as dúvidas do nosso coração quando nós encontramos com Ele. Então, quando a gente encontra com Deus, tudo muda. Agora, o que foi maravilhoso nesse encontro com Deus é que alguém falou para mim da importância de escutar a Deus. E alguém falou para mim que Deus tinha uma voz. E que Deus, Ele ia falar comigo sobre toda e qualquer coisa. Agora, se alguém falasse isso para mim hoje, que eu tenho 50 anos, não parece porque eu sou conservada, é óbvio que eu provavelmente faria, tudo bem, porque o adulto, ele pensa um pouco mais. Agora, com 13 anos, quando alguém fala, pode pedir qualquer negócio, você fala, qualquer coisa, você acredita, porque a criança não tem filtro. E eu acreditei, e eu comecei a ter experiências com Deus loucas. Eu fui, por exemplo, num retiro. E nesse retiro, os pais queriam falar de sexo para os filhos. E daí esse senhor falou, eu vou falar para os meninos. Quem quer falar para as meninas? Não era hoje, né? Que as meninas sabem mais do que a mãe. E nenhuma mãe queria falar. E eu, cheia do amor pelo Senhor, levantei a minha mão com 13 anos. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 13 anos, eu acreditava ainda que a abelha encontrava, a história da criança era outra. Para você ter uma ideia da ideia que eu tinha sobre o sexo, a nossa empregada, ela ia comprar absorvente, eu tinha certeza que ela estava com diarreia. Eu falei, coitadinha, ela morre de diarreia, tem sempre diarreia. E um dia eu tive diarreia, peguei esse absorvente para usar, porque eu achava que servia para isso. Isso só para mostrar para você a ideia que eu tinha. Nenhuma. Não eram os dias de hoje. E eu falei, eu falo para eles. Ele olhou para mim e falou assim, tipo, mas você... Eu falei, lógico, eu falei com tanta segurança, que acho que ele falou, nossa, ela deve ter aprendido, alguém em casa. Eu falo com as meninas. E eu não sabia nada, eu fui orar e falei, Deus, é o seguinte, eu tenho que falar tudo isso para as meninas, não sei nada, dá para você me contar? E, gente, foi uma das primeiras experiências que eu tive em escutar a voz de Deus, porque o Senhor, Ele me explicou tudo. Eu lembro que Ele usou até essa palavra masturbação para me explicar o que era. Eu cheguei para essas meninas que tinham a minha idade, com as mães que estavam ali, e eu comecei a falar de aborto e não sei o que, não sei o que. E quando eu acabei, essas mulheres falaram assim, quem que te ensinou tudo isso? Eu falei, Deus, eu fui ali no bosque, eu pedi para Ele, eu falei que eu não sabia nada. Ninguém quase acreditava, mas eu aprendi algo. Tudo que precisamos, qualquer coisa, nós podemos pedir para o Senhor. Ele tem uma voz, Ele quer influenciar a nossa vida, Ele quer estar no negócio com você, Ele quer resolver o teu problema, Ele quer ser parte do que você está vivendo. E às vezes o que a gente faz? A gente procura Deus assim, sei lá, estou morrendo, estou com câncer, estou com AIDS, Deus. Ou em um momento assim, mais solenes, Senhor eterno. A verdade é que a Bíblia diz em João 15:7, exatamente assim, se você estiver nele e as suas palavras estiverem em você, você pode pedir
o que você quiser. O que você quiser não é coisa grande, não é só cura, não é só dinheiro, mas é o que você necessitar. E o que você necessitar quer dizer tudo. Quer dizer, você pode perguntar para Deus no aniversário do teu amigo: Senhor, o que meu amigo quer de aniversário? Eu lembro que eu comecei a fazer esses testes com o Senhor, porque me falaram que Deus falava. Então eu falava assim: o que eu dou para essa pessoa? E aí o Espírito Santo falava comigo, eu ia naquele aniversário e eu dava esse presente, e a pessoa assim: nossa, mas eu queria muito isso. Eu falei: eu sei, Deus que falou para mim. E no começo o pessoal me olhava meio assim, e eu entendi que eles pregavam isso, mas eles não acreditavam nisso. Que o Senhor nosso Deus, Ele pode, Ele quer fazer parte de todas as nossas decisões. A Bíblia nos conta que Davi, antes de ir para qualquer guerra, ele falava: Senhor, eu vou ganhar ou não vou ganhar? E o Senhor às vezes falava: não, não vai. Outras vezes ele falava: vai. Outras vezes ele falava: olha, o inimigo vai vir por trás. E dava uma estratégia sobrenatural para que o povo de Israel desse a volta. Isso aconteceu, por exemplo, antes da conquista, depois da conquista de Jericó. Então, Deus, Ele quer participar. E o que eu quero dizer para você hoje, daqui a pouquinho vou ler algumas passagens da Bíblia para dizer isso, é que Ele quer participar da tua vida de verdade. Ele quer entrar aonde você nem imagina. Ele quer te levar aonde você pensa que você não pode ir. E a única coisa que você tem que fazer é falar com Ele. Algumas pessoas falam pra gente: como é que vocês conseguem na Europa fazer coisas assim? Eu sei que talvez para uma pessoa que mora no Brasil não pode ter uma ideia, mas a Europa tem, na Itália, tem 0,75% de cristãos. Quer dizer, não é nem 1% de cristãos italianos. Se você colocar os estrangeiros, fica 1,5%. Isso quer dizer muito pouca gente. Então, a ideia, as igrejas, quando abrem, tem igreja assim, faz 20 anos eles têm 20 membros. Ter uma igreja na Europa de 100 pessoas, o povo olha e fala assim: nossa, você tem uma igreja de 100, uau! E todo mundo vinha e falava assim: olha, aqui o negócio abre e fecha. Só que eles não estavam contando com uma coisa, que às vezes eles abriam igrejas copiando outras, ou abriam igrejas fazendo tudo como faziam nos Estados Unidos, no Brasil, no Peru. A única diferença entre nós e as outras é que a gente resolveu não copiar ninguém. A gente ia diante de Deus orando: Senhor, o que funciona aqui? E Deus dava uma estratégia. Senhor, como é que ganha jovem na Itália? Senhor, como é que manda missionário? Eu fui levar Bíblia escondido na China, eu fui para o Vietnã pregar o Evangelho e nunca encontrava italianos. Não tinham missionários italianos. E eu comecei a falar: Deus, como é que a gente faz para gerar um sentimento missionário no coração dos jovens? E o Senhor começou a dar estratégias que funcionavam. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica vendo, sei lá, palestra de coaching, aquele empresário funcionou assim. É bom, porque isso vai falar, é possível. Mas a coisa pior que pode acontecer na nossa vida é ficar copiando o outro. Porque não sempre o que deu certo para o outro vai dar certo para você. Então a gente começa a ficar se comparando. Aquele ele fez assim, eu vou fazer igual. Às vezes funciona, mas às vezes não. Então você vai ter que depender de Deus. Se Ele falar para você, funciona, você vai ali. Se Ele falar para você, não funciona, você não vai fazer isso. Mas você vai ter que pedir para Deus todas as coisas. Eu tive algumas experiências com o Senhor doidas. Eu comecei a falar: Senhor, eu quero um prefeito cristão. Como é que faz para ter um prefeito, uma prefeita cristã na minha cidade? Eu ficava ouvindo no Brasil, aquele é cristão. Eu falei: eu quero. E o Senhor falou para mim: ora para que você tenha uma prefeita cristã. Eu falei: é fácil desse jeito? É fácil. Eu comecei a orar. Todo dia: Deus, bota uma pessoa que crê em você. Senhor, bota uma pessoa que crê em você. Senhor, 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 Senhor. Até um dia que eu vejo, perto das eleições, um nome. E o Senhor fala para mim: essa pessoa é a pessoa que você orou. Eu encontrei um modo, eu pedi para Deus como é que eu ia encontrar essa pessoa, porque era difícil.
E dependendo de Deus, tinha uma cantora muito famosa, talvez alguns com mais idade conhecem, que chama Ornella Vanoni. Ela cantou com Toquinho, Vinícius. Ela tinha se convertido na nossa igreja e ela me levou num almoço. Eu conheci essa mulher, eu peguei um encontro com ela e eu falei: Deus, para que ela acredite que você está me mandando, fala para mim se ela vai ganhar e com quanto ela vai ganhar. E o Espírito Santo me disse: fala para ela que eu escolhi, ela vai ganhar com 3,82. Aí eu fui falar para ela e falar: eu estou aqui porque o Senhor me disse que você vai ganhar. Falei com quanto. Ela começou a chorar e falou assim: você não pode saber. Eu estava orando e falei: Deus, ela é uma empresária, tem tipo 22 empresas. Agora venderam, mas eram os proprietários do Inter de Milão. E falou assim: se você me quiser nisso, eu quero uma prova que é você que me quer nisso. Eu era a prova dela. E eu ainda falei com quanto ela ia ganhar. Muito segura, porque o Senhor tinha falado comigo. É lógico que no dia da eleição ela ligava para mim e falava assim: Deus falou mesmo? Aí estava assim, tipo, eles estavam um do lado do outro. E eu assim: não, lógico. Aí eu falava: Senhor, me salva. Porque você escuta Deus, mas no momento do perrengue, você fala: será que eu escutei mesmo? Será que era Deus? E será que eu sou louca? Eu falei, Senhor, eu vou perder a cara mesmo, o negócio vai acontecer. E, gente, foi exatamente assim. Eu escolhi todo o conselho da cidade, sentada no meu jardim, falando assim: não, esse aqui não, tira esse, esse daqui não é legal para fazer uma assessoria. Escolhe aquele outro. E eu comecei a pensar, eu que não era ninguém, estava ali escolhendo o governo da minha cidade por um motivo. Qual? Eu pedi para o Senhor. Muitas vezes a Bíblia diz: vocês não têm porque não pedem. Você sabe que às vezes a gente fica esperando que as coisas aconteçam. E o Senhor quer que em um modo específico você tenha essa audácia de buscar o que você deseja de verdade. E de orar pela coisa que você deseja. Amém? Agora é óbvio que isso abriram 1000 files na minha vida. Porque essa moça, essa senhora, ela olhou e falou assim, tipo, ela é muito amiga de Deus. Aí um dia ela me chamou lá no gabinete dela e falou: então, pastora, você é evangélica, né? Eu falei: sou. Ela falou: então, eu briguei com Berlusconi, acho que vocês conhecem, né? Ele tem uma fama péssima. Eu briguei com Berlusconi, eu queria falar com o presidente dos Estados Unidos, era o Bush na época. Mas eu não quero pedir para ele, mas eu preciso. A gente estava fazendo a Expo, a exposição internacional, ia ter em Milão. E eu quero, assim, falar com ele para que os Estados Unidos vote a nossa cidade. Eu falei: é interessante. Ela falou: você poderia me apresentar ele? Eu queria dar uma risada como você acabou de dar. Tipo... Aí eu falei: eu tava para falar. Essa mulher é doida. Tipo, olha a imagem que ela tinha. Porque o povo que não conhece o Senhor, quando vê que você tem amizade com Ele, eles começam a perceber algo de diferente. E eu estava para falar isso, o Espírito Santo falou assim para mim: olha, não fala. Daí eu não dei essa risada, mas dentro eu dei muita. E falei assim: então, eu não conheço ele, mas eu conheço alguém que conhece. Ela falou: ei, quem é? Eu falei: Deus. E aí ela olhou tipo para mim: essa é doida. Eu falei: se o Senhor quiser que eu organize isso, eu vou organizar. E, gente, aí é onde entra o depender de Deus. Eu comecei a orar e falei: Deus, mostra para todo esse povo que está em volta dela que você é poderoso. Porque o assistente dela, ele tinha trabalhado com Reagan, ele não conseguiu esse encontro. Gente, como o Espírito Santo dá estratégia para a gente. O Senhor me mostrou uma pessoa, uma outra. Liga para essa, faz essa. Depois de 3 dias, ela tinha um encontro com o presidente. Eu tinha organizado. O cara do gabinete dela olhou para mim e falou assim: como você fez isso? E eu falei com Deus. E eu creio que nós temos que voltar a essa dependência gostosa do Senhor. Porque Ele quer intervir na nossa vida. Amém? Ele quer, assim, estar dentro de todos os nossos empreendimentos. E Ele pode. E isso vale para quando dá tudo errado. Isso vale quando você não tem dinheiro. Eu creio que todo pastor, todo empresário, todo mundo que começa algo...
Precisa, logicamente, tem alguns momentos onde você precisa de um capital que você não tem. E às vezes a gente entra em desesperação. Como é que eu vou fazer? Quem que vai me emprestar? Eu não posso mais pedir empréstimo. Aí entra de novo a dependência de Deus. Senhor, me dá uma estratégia para que eu possa resolver esse problema. Você não está sozinho. E aí ele vai dar aquela estratégia. Lá na igreja, às vezes, quando os jovens ou eles querem criar alguma coisa, eles vão lá e falam, pastor, a gente veio falar com você porque você faz dinheiro. E eles falam, acham que eu faço porque eu vou orar. Eu não estou brincando. Eu chego e falo, eu já passei algumas vezes 8 horas de joelho falando, Deus me salva. E eu fiquei às 8 horas até eu começar a receber uma resposta. Até a hora que alguém começou a ligar. Até a hora que falaram, foi acontecer um milagre. Ou não aconteceu um milagre, mas o Senhor deu aquela ideia sobrenatural de como mudar esse investimento para ter esse dinheiro para sair daquele problema. E, gente, quando eu falo o Senhor, relacionamento íntimo com Deus. A igreja é maravilhosa, a célula é maravilhosa, vir nessa reunião é maravilhoso, é tudo maravilhoso. Mas se você não tiver um relacionamento íntimo com Ele, tudo isso, depois de algum tempo, vai ficar tudo completamente igual. Você vai falar, puxa, eu já fui lá há muito tempo, eu já conheço isso, eu já li a Bíblia, eu já sei isso. O que muda a nossa história e faz com que a nossa história comece a ser assim, muito fantasticamente maravilhosa, é depender da voz de Deus todos os dias. É ter um relacionamento com Ele íntimo. O apóstolo Paulo falou que olhos não viram e ouvidos não ouviram. O Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ele pode contar segredos. Amém? O profeta Eliseu escutava e sabia tudo que o rei estava falando dentro do quarto dele. Quando eu segui essa prefeita, uma vez ela desmaiou, eu estava na minha casa, o Espírito Santo falou para mim, ela desmaiou, liga lá e fala que você sabe disso. Eu liguei e falei, eu fiquei sabendo que você desmaiou hoje. Ninguém sabia, nenhum jornal sabia. E eles falavam, quem falou isso para você? E eu, o Senhor Jesus. Por que Deus vai fazer isso? Ele quer mostrar para as pessoas que Ele fala com os filhos dEle. Ele quer mostrar para cada um de nós que Ele não vai deixar ninguém fazer nada sozinho. Mas às vezes a gente usa os princípios, às vezes a gente fala, eu sou um empresário cristão porque eu leio a Bíblia, eu amo a Deus, eu gosto dEle, Ele é um cara legal. Mas aí você começa a entrar numa desesperação como se você estivesse sozinho. E eu estou aqui para dizer que você não está. Comece a ter dependência dEle, comece a escutar a estratégia que Deus tem para te ajudar a fazer o que você ainda não fez, para crescer, para fechar quando tem que fechar, para inventar quando tem que inventar. Anos atrás eu li a história de um empresário no Chile. Ele falou que ele tinha uma salinha de oração, e no momento de grande depressão no Chile, todas as empresas quebravam e a dele não quebrava. E aí entrevistaram esse homem, falando, como é que a tua empresa não quebra? Ele falou, é simples, o meu sócio, ele me ajuda a realizar os meus negócios, e ele é muito sábio. E o sócio dele era só o Senhor, e ele falava que às vezes chegavam algumas pessoas, e ele falava, esse cara vai me ajudar, essa aliança vai ser fantástica. A carne dele falava isso, a proposta era maravilhosa. Mas ele falava, pera um pouquinho, já volto. Ele entrava nessa salinha de oração e às vezes o Espírito Santo falava para ele, não faça esse empreendimento. Parece bom, mas não é. E ele falava, às vezes eu renunciava a milhões. E depois ali na frente, eu ia entender que Deus tinha falado não. Às vezes a pessoa não me convencia e o Senhor me falava assim. E ele falou, é por isso que a minha empresa é uma das únicas que não quebraram. E eu, quando eu ouvi esse testemunho, eu falei, eu creio nisso. Eu creio em um Deus que está conosco em todas as coisas. Ele está só esperando que você faça Ele participar da tua decisão. Participar, Senhor, o que você quer? Porque quando a gente dá a nossa vida para o Senhor, quem sabe o que quer dizer a palavra Senhor? A gente ora sempre, né? Senhor, Deus dos exércitos. A palavra Senhor quer dizer patrão. Você sabia que quer dizer patrão? Agora, imagina você orando assim, patrão dos exércitos. Muda tudo, né?
Patrão, me ajuda. Mudou tudo de novo, né? Patrão, eu te amo. Mudou muito. Mas a palavra Senhor quer dizer isso. Quer dizer que Ele manda. Então, quando nós aceitamos Jesus e convidamos Jesus para entrar na nossa vida, nós estamos decretando que a partir daquele dia, Ele é o chefe. E nós seguimos. O problema de muitos de nós, numa igreja, numa empresa, é que nós decretamos que Ele é o Senhor, mas a gente continua querendo mandar nele. E a nossa oração é assim: Senhor, faz isso para mim. Deus, abre aquela porta. Deus, fecha aquela porta. Deus, me dá esse dinheiro. Deus... E não é assim que faz. Ninguém faz assim. Você pode imaginar alguém que trabalha com você, você é o chefe, e a pessoa começa a falar: ô chefe, por que você não abre a porta? Ô chefe, investe ali para mim. Ô chefe, por que você não faz isso para aquela pessoa? O que você vai fazer com essa pessoa? Você vai falar: ô meu querido, tem já alguém aqui nessa cadeira. Caminha. Não é assim? Às vezes a gente fala que Ele é o chefe, mas a gente quer comandar Deus. A atitude de um servo e de uma pessoa que está debaixo da outra é essa: posso fazer alguma coisa para o Senhor? O Senhor precisa de mais alguma coisa? O Senhor quer que eu escreva para essa pessoa? O Senhor deseja que eu leve o carro para lavar? Não é assim: ó Senhor, manda alguém levar. Então, quando nós nos colocamos nessa posição, Ele vai liderar a nossa vida. E Jesus, Ele veio pregar aqui na terra exatamente isso. Você sabe que a maior parte da pregação de Jesus foi uma pregação sobre reino. Ele falava o reino dos céus, o reino dos céus, no reino dos céus. A palavra reino, em hebraico, é malkutá. Eu sei que parece japonês, mas não é. Malkutá quer dizer governo, quer dizer reino. E Ele veio aqui para estabelecer o reino dEle e o governo dEle na tua vida e na minha vida. Por isso que a gente, quando chega perto dEle, a gente aceita Ele como rei e como Senhor do reino. A chave para mudar todas as coisas é essa. A chave para ir além do que nós estamos acostumados humanamente é essa dependência total da voz de Deus. E aí você vai se mover em acordo com o que Ele fala e não em acordo com o que você acha. E isso muda tudo, porque Ele tem sempre razão. Deus sabe todas as coisas. E quando Ele fala, as coisas acontecem. Quando Ele fala, as coisas mudam. Amém? E nesse momento onde eu estava aprendendo com Deus, junto com essa prefeita, ela queria muito a votação de todas as nações. Eu não sei se vocês sabem, mas tem 3 eventos que mudam a história de uma nação: a Copa do Mundo, as Olimpíadas e a Expo Internacional. Creio que vocês sabem. A que mais traz dinheiro para uma nação não são as Olimpíadas e não são a Copa de Futebol. A gente sabe disso, né? No Brasil a gente sabe bem. A exposição internacional traz muitos contratos, muito business, e o mundo dos negócios prefere ter isso. Ela, como empresária, queria a última exposição internacional que teve em Milão, foi em 1908. Então, a proposta dela de governo, ela já era prefeita, era essa. Aí eu peguei e falei assim: eu vou te ajudar nessa votação. E Deus começou a abrir portas, onde eu levei essa pessoa para os Estados Unidos. Muitas nações. Eu conversei com uma pessoa, hoje ele não está mais aqui com a gente, já morreu, chama Doug Cole, que era o líder do National Prayer Breakfast. Vocês já ouviram falar nesse evento, né? É um evento onde vem presidentes de todo mundo, o presidente atual, ele prega. E a gente estava nessa casa, que chama Cedars, que é uma casa onde eles se encontram, onde estavam todos os embaixadores do mundo inteiro para essa votação. Quando o presidente chama a prefeita, e nos Estados Unidos você não pode dizer não quando o presidente te chama.
Tipo, não tem desculpa, é falta de educação, você tem que cancelar qualquer coisa aí na reunião com o presidente. Então, a prefeita, ela ia dormir nesse quarto presidencial, dentro do CIDAS, que é uma reprodução da Casa Branca. Ela vai ali dormir perto da Casa Branca, e daí esse homem olha para mim e fala assim: então, pastora, você conhece essas coisas da Exposição Internacional? Eu falei, eu conheço tudo. Eu estou estudando com ela. Ele falou, então você vai representar a tua nação na frente de todos os embaixadores. E eu consegui muitos votos. E sabe o que quer dizer isso? Eu estava ali atrás pedindo para Deus como conseguir votos. Como levar isso para a cidade. E você vai perguntar, quem é você? Ninguém. A primeira vez que eu fui nesse encontro aí com presidentes, eles, quando entra o presidente dos Estados Unidos, eles falam, ladies and gentlemen, não? E daí eu olhei e falei, cara, eu sou mais pobre até do que o cara que está servindo a mesa. Eu falei, até a moça que limpa o negócio é mais rica do que eu. Mas sabia por que eu estava ali? Porque eu acreditava em um Deus que pode me colocar em qualquer lugar estratégico, se eu estou disposta a seguir o conselho de Deus. Então não tem limites. Por isso que a Bíblia diz que não tem nada de impossível para aquele que crê. Não tem limites, você tem que tirar da tua cabeça os limites. Com Deus nós somos no limits. Muitas vezes a gente vive nesse limite. Eu não sei se eu posso, eu não sei. Queridos, na realidade você não pode nada sem Deus. Tudo que você tem é dádiva dele, mas com ele, tudo pode mudar. Com ele, a tua história pode mudar. Com ele, talvez você tenha a tua empresa, é uma pequena empresa, uma microempresa. Você pode falar, Senhor, me leva a um nível maior. Como é que eu faço para crescer? Mas não vai pedir para as pessoas. Pede para Deus, porque Ele vai ter uma estratégia sobrenatural para você. Você vai escutar e Ele vai dizer para você o que fazer. Amém? Tem um livro na Bíblia que chama Cântico dos Cânticos. Você já leu esse livro? Quem já leu esse livro? Tudo bem, é uma coisa boa, pode levantar a mão. Você sabe que esse livro é um livro muito erótico? Vocês sabem disso? Me beije ele com os beijos da sua boca. Os teus dentes são como ovelhas. Tudo bem, se hoje você falasse para uma mulher, os teus dentes são como de ovelha, ele ia dar um tapa na sua cara e falar, o que você quer da minha vida? Mas na época era uma coisa muito legal. Na época era chique dizer isso. É uma história de amor entre dois jovens. Eu acho que você já leu isso. Esse livro foi proibido nas escolas dominicais, porque falava de toques, de erotismo. Esse livro foi muito controverso. Diziam, não pode colocar dentro do cânone da Bíblia. Não pode. Foi assim uma bagunça para que ele entrasse. Mas ele acabou entrando. Eu não sei se você sabe, mas os hebreus, eles tiram o sapato para ler esse livro, crendo que o Deus de Israel é o amante das nossas almas e que é uma história de amor entre ele e a igreja. Nós acreditamos que isso tem a ver comigo, com você e com o Senhor Jesus. Eu quero dar uma olhadinha hoje com você nesse texto, para que você entenda um pouco desse livro e para que você saiba que Deus tem uma história com você. Você está pronto? Então eu queria ler, se você estiver aí, for rápido de endereço, em Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, no versículo 11, diz assim: teve Salomão uma vinha em Baal-Amon, entregou-a a um dos guardas, e cada um lhes trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Então vamos entender a história. Quem era Salomão? Rei de Israel. Aonde que morava o rei? Em Jerusalém. Mas nesse momento ele não está em Jerusalém, ele está no Líbano. E diz aqui a Bíblia que ele tinha uma vinha e que ele alugava essa vinha. Então ele saiu de Jerusalém, ele veio para o Líbano e ele veio pessoalmente recolher o dinheiro das pessoas que alugavam, arrendavam a terra e traziam frutos para ele. Aí vai começar essa história, a história entre um moço e uma moça. Quem era a moça? A gente sabe algumas coisas dela. A gente sabe, por exemplo, que ela tinha 2 irmãos.
A gente sabe que ela não tinha pai, porque nós vamos ler daqui a pouco que quem decidia pela vida dela eram os irmãos. E se ela tivesse pai, era o pai que teria que decidir. Ela tinha uma mãe e ela tinha uma irmãzinha menor. E essa irmãzinha menor, no capítulo 8, no versículo 8 diz: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios, que faremos com essa nossa irmã no dia que ela for pedida. Aí no capítulo 1 você vai ver essa moça, no capítulo 1, versículo 5, ela fala assim: estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. O que estava acontecendo? Ela falava: eu estou escura, o sol me queimou. Os meus irmãos me obrigaram a cuidar da vinha deles. O que eu vou fazer com a minha? Aí a gente sabe que ela tinha irmãos, que ela tinha uma mãe, que ela não tinha um pai, porque eram os irmãos que dominavam a vida dela. De repente, essa moça, ela encontra com um moço. E nesse encontro eles se apaixonam, ficam muito apaixonados. E no capítulo 1, versículo 7, ela diz assim: dize-me, ó amado de minha alma, aonde apacentas o teu rebanho, aonde fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. O pastor, ele dormia perto das ovelhas. Traduzindo hoje, ela estava perguntando para ele: me dá o teu endereço do Face? Você tem um Instagram? Porque ela estava falando: onde é que você vai com as suas ovelhas? Onde é que você mora? Ela estava pedindo o endereço dele, aonde você está? E essa história começa, eu vou ser rápida, mas depois lá em casa você vai estudar bem. Eles começam a se apaixonar. E ela começa no capítulo 2, no versículo 2, ela diz: qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Ele começa a falar palavras de amor para ela. Ela olha e fala: eu sou como a rosa de Sharon, lírio dos vales. É uma rosa desse tamanho. E ele fala: não, você é melhor do que isso. Ele começa a dar uma estima melhor, ele começa a levantar a moral dela e dizer: não, você tem valor. E de repente ele fala: estou indo embora, eu tenho que partir. E ele vai. E daí você vai encontrar entre o capítulo 3 e o capítulo 5, quem já esteve apaixonado aqui? Todos os normais digam amém. Alguns não são normais, mas tudo bem. Tem sempre algum abnorme no meio de nós. O que acontece? Quando você gosta de alguém, você pode estar em qualquer lugar, essa pessoa está no teu pensamento, ela está no teu coração, não está? Ela não está lá pessoalmente, mas é como se ela estivesse. Você sente, você vai comprar uma coisa, você pensa nela. E aí essa moça, ela está dormindo, ela começa a ter sonhos, ela fala assim: eu acho que eu vi o meu amado, eu ouvi um barulho na porta, talvez seja ele. Ela fica tão desesperada, tem um momento onde ela fala: aonde que ele foi? Ela acorda de noite, ela fala, vai pelas ruas: alguém viu meu amado? Ela fica desesperada: eu não posso viver sem ele. Ela tem a percepção que ele está ali com ela, mesmo que verdadeiramente ele não esteja, ele está em Jerusalém. Aí chega uma notícia, e essa notícia é assim: gente, o rei de Israel está na cidade. Todo mundo corre, as meninas correm, os homens correm. Ele está ali com a liteira dele, todo mundo quer ver o rei, óbvio. Então o rei estava de novo no Líbano. Ela corre também para ver o rei no Líbano. E o que acontece quando ela corre para ver o rei no Líbano? Quem sabe? Ela chega lá, toda feliz e contente, no capítulo 8. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 6, no versículo 8 e 9, ela chega lá feliz, descobre que o rei quem era? Era o amado dela, só tinha um problema. E o problema é que ele tinha 60 rainhas, 80 concubinas e muitas virgens. Olha que legal, você está super apaixonado. Que legal! Nossa, ele é o rei. Então, ele é o rei, mas ele está com 60 rainhas, com 80 concubinas, e ele tem um monte de virgem. Quem sou eu? E ele vai falar para ela, depois você vai controlar, porque eu não tenho muito tempo, e ele vai falar para ela: de todas essas, você é minha, porque você é uma pomba.
É óbvio que se alguém falar para você, eu te amo, você parece uma pomba, você vai falar, vem aqui que eu te mostro a pomba. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, eu daqui, estou olhando para vocês, eu vejo um monte de gente. A minha visão consegue atingir várias pessoas. A pomba é um dos animais, tem alguns outros, mas um dos animais que tem um olho unilateral. Ela não consegue focalizar mais do que uma coisa. Então, se a pomba estivesse aqui, com todo esse monte de gente, ela pode se concentrar só sobre um. E ele começa a falar, já desde o capítulo 2, ele fala assim, você tem olhos de pomba. Quer dizer, você tem olhos só para mim, para nenhum outro. E aí fala, as rainhas olham para ela, as virgens olham para ela e falam, você beata, porque você é a única, imaculada e limpa. E ele fala, você é a minha amada, porque você tem olhos de pomba. Pastor, o que quer dizer tudo isso com o que você está dizendo? Olha que interessante essa história. É uma história de uma relação, e eu vou colocar essa relação com o que Deus faz com a gente. Ele é rei, ele deixa o céu, e ele vem aqui na terra. A terra é dele, mas nós usamos essa terra, e nós damos frutos nessa terra, mas a terra pertence a ele. Ele se apaixona, nós olhamos, nós conhecemos o Senhor e nós nos apaixonamos por Ele, mas a gente está escuro pelos nossos pecados. E Ele não se importa que a nossa pele é escura. Na época, ninguém ia casar com uma pessoa de pele escura. Mas Ele não se importa, Ele quer ter uma relação com a gente, mesmo que a gente seja sujo. A gente começa a falar, mas eu não tenho valor, eu sou como a Rosa de Saron. E ele começa a falar, você tem valor, eu te amo, você é minha preferida, igreja, você é maravilhosa. E ele fala, eu vou deixar essa terra. E ele deixa a terra e ele volta para o céu. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, a gente vai olhar e vai falar, puxa, budista, Maomé, Seixonoye, toda religião que você pode imaginar, New Age, todo mundo vai falar, eu gosto dele também. Mas ele vai falar, mas a minha igreja é a única que tem olhos só para mim. E todos os outros vão dizer, beata é a igreja, é a única imaculada e sem pecado. E daí ele vai dizer para a igreja o que ele diz no Cântico dos Cânticos. Vamos embora do Líbano, ó esposa minha, vamos viver comigo em Jerusalém. O Senhor quer dizer para você e para mim, querido, Ele ama cada um de nós. Ele não se importa como que a gente é, Ele não se importa os nossos erros, Ele crê em cada um de nós. E Ele quer ter uma relação especial comigo e com você. A coisa mais legal de Deus é Deus. Eu sei que às vezes a gente procura Deus pelas mãos de Deus, o que Ele pode dar. Mas a gente está perdendo a parte boa de Deus, a melhor, que é a face dEle. Muita gente, faz 30 anos que eu moro na Itália. Quando eu voltava, os meus sobrinhos, hoje meu sobrinho tem 30, mas ele era pequenininho, eu sempre trazia presente, porque eu não via eles por um ano. Chegava com um monte de presente. E eu lembro que eles chegavam e eu imaginava, agora eles vão falar, oi tia. Ninguém falava oi tia. Eles chegavam e falavam assim, o que você trouxe para mim? E ficava ali com a cara no presente. Se eu tinha chegado, não tinha, não era interessante. Eu acho que às vezes a gente faz isso com Deus. A gente começa a procurar Ele para dizer, o que Ele tem para me dar? Ele vai me ajudar nisso, Ele vai me melhorar nisso, a minha família, o meu filho vai ser abençoado, a minha empresa vai crescer. Queridos, a parte melhor de Deus é Ele. Nós vamos ser amados como nunca fomos, e quando somos amados, tudo vai começar a dar certo. Porque uma pessoa amada é uma pessoa feliz, e uma pessoa feliz é uma pessoa que pensa em um modo diferente. Por isso vamos procurar o Senhor. Vamos desejar o Senhor e, sobretudo, vamos depender do Senhor para todas as coisas. Amém? Quando nós começamos a nossa igreja,
Nós éramos 3 jovens. Eu tinha 25 anos, uma outra moça que eu tinha evangelizado, 23, e um outro moço que eu tinha evangelizado na piscina, porque eu fiz natação por muitos anos, 26. Um dia o Senhor falou para mim: vocês vão mudar a história religiosa dessa nação. A gente estava de pijama, na mesma casa. Eu olhei para eles e falei: tudo bom? Nós vamos mudar a história religiosa dessa nação. Eles olharam para mim assim: tá bom. E esse ano vamos fazer 25 anos. Todas as nossas igrejas, hoje nós temos 54 igrejas. Todas as nossas igrejas vão vestidas de pijama para lembrar dos jovens de pijama. Vão para a igreja de pijama, de ursinho, muito legal. Assim, imagina eu sou a primeira mulher pastora na Itália, que é a pastora principal. Não tinha nem mulher de pastor que era pastora, mas imagina. Olharam para mim e falaram assim: 2 motivos pelo qual Deus não pode usar você. Você é jovem, tinha 25 anos, e você é mulher. Eu falei: talvez vocês tenham até razão, mas eu vou ter que tentar, porque eu acho que Deus falou comigo. Agora, entre Deus falar comigo e as coisas acontecerem, às vezes tem um espaço de tempo, você sabe disso, né? É muito difícil esse espaço de tempo. Eu vou contar para você como é que era o nosso primeiro culto. Os primeiros. Eu tocava violão e sabia 3 notas, as mesmas. Nós alugamos um pub, o negócio era tão escuro que não dava para ler a Bíblia, não tinha celular com luz. Esses eram os meus primeiros membros. Essa moça americana, que ela nasceu com lábio leporino, tinha complexo de tudo que você pode imaginar. Teve 2 dentes até 18 anos. Esse moço que eu conheci na piscina, a esposa dele tinha acabado de deixar dele. Uma moça completamente sem cabelo, porque ela tinha perdido, porque ela era deprimida, e amiga dela. Aí eu estou assim, tocando violão com toda essa coisa. Vou mudar a história das nações. E o Senhor falava para mim: eu vou levar você na frente de político. Vocês vão falar na televisão. Você vai sair no jornal. Olha que lindo. Eu acreditei. Aí, de repente, eu estou ali. Senhor, a gente vai mudar o mundo. Aí eu abro o olho natural. O olho natural era: meu Deus, aquela mulher sem cabelo deprimida. Assim. O olho natural, a amiga dela. O olho natural, a menina americana. O olho natural, o menino que eu salvei na piscina. E naquele momento é o momento onde você fala: eu devo ser completamente doido. Porque entre o que Deus fala e o que vai acontecer, a Bíblia diz: a fé é certeza. E depois vai virar demonstração, mas entre a certeza e a demonstração passa um momento. É ali onde a gente tem que acreditar que o nosso Deus nos ama, e quando Ele fala, Ele vai fazer. E quando Ele diz, Ele vai pagar. É muito difícil aquele momento. Eu falei assim: Senhor, faz assim. Se eu sou louca, porque nenhum louco sabe que é louco. Ele sempre acha que o louco é o outro. Você sabe disso, né? É tipo aquele cara que estava na estrada dirigindo contramão. Ele estava contramão, ele ouve no rádio assim: atenção, atenção, tem um louco na contramão. Ele fala: é lotado. Porque o louco nunca acha que ele é louco. O louco é sempre o outro. Eu falei: Deus, fala para mim que eu sou louca. Não vai falar para o outro que é chato esse negócio. Eu queria fugir daquilo. Mas sabe por que eu não podia fugir? Porque quando Deus fala com a gente, tem uma certeza sobrenatural dentro de nós que não nos permite desistir. Você tem que escutar essa certeza. Eu sei que as circunstâncias podem parecer diferentes, mas se Deus falar para você, fica nisso, mesmo que seja tudo ao contrário de tudo, fique ali. Porque quando Deus fala, as coisas acontecem. Às vezes, Ele está só esperando para ver se de verdade a gente vai ter a fé para fazer o que Ele está querendo. Porque sabe quem que Deus está procurando hoje? Eu creio que ser um empresário, ou ser um pastor, ou ser um professor, ou ser um dentista não muda. Porque nós todos fomos chamados para testemunhar o poder de Deus aonde nos encontramos. É muito importante isso. Mas eu creio profundamente que o que Deus está esperando é gente com a pele dura. E sabe o que Ele está procurando?
gente vazia que Ele possa encher. Porque gente cheia de si não dá espaço para o Senhor. Muitas pessoas não se convertem porque estão cheias de si. Eu sei, eu já fiz, eu já abri. Queridos, mesmo que você tenha aberto 1000 empresas, dependa de Deus como se você não tivesse aberto nunca nenhuma. Porque nós precisamos do Senhor. E vou terminar, porque eu quero orar com você hoje. Eu quero orar para que Deus libere essa vontade de buscar Ele. Essa vontade de depender do coração de Deus. Eu quero orar porque eu creio muito nisso. Se você perguntar, pastor, o que você acha que foi assim a chave? Ontem me perguntaram isso. Eu falei, gente, a chave foi que eu não sabia fazer nada. Eu nunca sonhei de ir para a Itália, eu nunca sonhei de ser pastor. Sabe que tem gente que fala, eu tenho um chamado para a China. Eu não tinha nenhum chamado. Não tinha chamado para a China, para a Itália, para nenhum. Eu tinha só um desejo. Eu queria fazer a vontade de Deus. E eu creio que quando a gente é servo, aonde Ele colocar, nós vamos produzir fruto. Essa coisa de ficar escolhendo, está bloqueando a nossa vida. Vamos permitir que o Senhor dirija tudo aquilo que tem. Ter Jesus como Senhor e Salvador quer dizer isso. Eu creio que Deus esteja buscando pessoas que possam manifestar a glória dEle sobre a terra. E eu creio que Ele quer ter um relacionamento com você. Eu sei que aqui tem pessoas que já têm um relacionamento com Deus. Mas talvez tenha alguém que foi convidado por um amigo. E talvez hoje seja o primeiro dia que você está aqui. Eu quero te dizer, não é um caso que Deus mandou essa doida lá da Itália para falar com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Gente, é muito bom ser cristão. Se você tem uma vida com Deus desse jeito que eu estou falando, nem um dia vai ser igual. Você vai estar, sei lá, num posto de gasolina, comendo uma coxinha. E o Espírito Santo vai falar para você, tá vendo aquele senhor ali? Vai falar para ele que eu tenho um plano para ele, que eu quero mudar a história dele, para ele parar de brigar com a mulher. E de repente, o que você vai fazer? Você vai lá, não importa quem você seja. E você vai mudar a história daquela pessoa. Anos atrás, isso acontece sempre, mas o Senhor falou para mim, dizer para um produtor musical muito conhecido. Eu tinha acabado de conhecer ele, assim, prazer. E Deus falou para mim, encontra o número de telefone desse homem e fala para ele não deixar da mulher dele. Eu fiquei tão feliz que eu peguei o telefone e falei, olha, Lavezzi, assim que ele chama. O Senhor está dizendo para eu te dizer, não deixe a tua mulher. Ele ficou em silêncio. E quando ele ficou em silêncio, eu falei, Deus, e se ele era gay? Eu nem perguntei, né? E se não era Deus? E ele ficou em silêncio, ele falou, como você sabe disso? Eu falei, eu estava orando. E o Senhor falou comigo. Ele falou, Deus falou isso para você? Eu falei, Deus falou isso para mim. Ele falou, então Deus se importa da minha vida? Deus se importa da tua vida. Queridos, naquele dia ele estava com a mala pronta para deixar a casa dele. Ele não deixou. Ainda hoje, ele se encontra comigo e ele fala, essa mulher salvou meu casamento. O que eu quero dizer para você é que a vida com Deus é isso, é ser instrumento dele. Agora, a gente está muito cheio de nós e nós estamos escutando pouco a voz dele para os outros e para o que Deus quer fazer. Então ele não está podendo usar e não está podendo dar essa beleza de escutar a voz dele em todas as coisas. Eu já me encontrei, eu tinha 33 anos, eu aconselhei alguns dos empresários tops de Milão. Não só sobre qualquer coisa. Eu não ia pedir conselho para mim, sinceramente. Porque eu falava, esse cara tem 70 anos, tem uma empresa, vai pedir para mim, eu tinha 33. Mas eu entendia que o respeito que ele tinha pela minha vida não era um respeito humano, ele respeitava a minha unção. Quando nós temos homens e mulheres diante da gente, não conta mais idade, sexo, não conta nada. Conta a unção daquela pessoa. Conta quando Deus está usando aquela pessoa. Ele quer usar a tua vida. Ele quer que você seja a luz aonde você está. Ele quer mudar o que você está fazendo. Ele quer melhorar você. Deus quer colocar você no alto, porque a luz não pode ficar debaixo da cama. E se você o conhece, Ele quer que você faça muito sucesso.
para que esse sucesso possa chamar a atenção das pessoas para o reino de Deus. Esse é o motivo de cada um de nós. Não é só fazer dinheiro, é mudar a história. Amém? Eu queria orar com você. Eu queria orar para que essa sede do amor de Deus esteja no teu coração. Seja que você já seja cristão, talvez você não seja ainda. Mas eu quero dizer para você que Ele tem e Ele quer ter uma vida maravilhosa com você. Ele quer ser teu amigo. Abraão era amigo de Deus. Ele quer ser teu amigo. Ele quer sentar com você. Às vezes o Senhor fala para mim, eu tenho saudade dos meus filhos. Eu tenho saudade do tempo que eles vinham na minha presença e choravam na minha presença. Eu tenho saudade daquele tempo onde o evangelho era uma coisa muito legal, cheio de aventura. Às vezes a gente vira religioso. A gente fala dos religiosos, mas a gente vive com esqueminha, reuniãozinhas, tudo muito bom. Mas se não tiver um relacionamento com Deus, vai ficar chato. Porque o que dá vida para essa reunião é o teu relacionamento com Deus fora dela. O que dá vida para a igreja é o teu relacionamento com Deus fora dela. A igreja é um lugar, é um exército, é um training. Essa reunião é um momento onde Deus te capacita, te fala. Mas a tua vida é lá no quarto. É lá no quartinho, escutando Ele em intimidade. Eu sei que tem gente que vai falar para mim, mas eu falo com Deus 24 horas e eu tenho intimidade com Ele. Querido, você pode falar com a tua esposa e com teu marido 24 horas. Mas quando você entra no quarto sozinho, com ele ou com ela, é diferente. E se não é, vem falar comigo depois se você está com problema. Porque tem que ser diferente. A intimidade muda tudo. E o nosso Pai, o nosso Deus, Ele quer ser o amante da nossa alma. Não o amante como o mundo diz, que é aquele que trai. O amante no sentido mais lindo dessa palavra. Aquele que ama, que quer te dirigir, que quer te cuidar, que quer chorar com você, que quer sentar com você, que quer que você abra a conta na frente dele, dizendo: Senhor, é uma montanha para mim. É aquele que fala assim: olha, fala com a montanha. É uma montanha? Fala com a montanha. Pega aí a conta e fala assim: conta, você vai ser paga. Em nome de Jesus, eu não sei como vai acontecer, mas você vai ser paga. Você vai sair da minha mão, você vai sair do vermelho e você vai mudar a conta. Porque o meu Deus falou: fala com a montanha. Ele não falou empurra a montanha. Precisa de muita fé para empurrar a montanha. Ele falou: fala com ela. Sabe o que ele está dizendo? Fala com o teu problema e você vai mudar isso. Amém?